Olha a voz. Ó, o timbre, ó. Cover me. Cover me. Gente, nada mais do que Bruce Springsteen. O melhor. Depois do Elvis, né? Muito bem, gente. Programa Bendita Hora nessa terça-feira maravilhosa aqui. Programaço hoje, hein? Padre aqui tá muito bem acompanhado. Já vou apresentar toda essa galera maravilhosa, gente boa. Tem uns aqui que eu sou fã e eu tô muito feliz de estar aqui com você. Mas antes, vem junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente. Que alegria estar aqui junto com uma galera muito bonita, inteligente, muito capaz, que vai abrilhantar esse programa ao vivo aqui junto com você. Quero apresentar, começando à minha direita, aqui à sua esquerda, ela que é uma baita de uma advogada, jovem, competente, bonita. Ah, obrigada. Ok? E pela primeira vez no meu programa aqui, a nossa querida doutora Andressa Oliveira. Doutora Andressa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Padre. Amém, amém. Eu que agradeço poder estar aqui hoje para falarmos de assuntos tão importantes, né? Para a gente debater as notícias aí e principalmente na minha área de atuação. Sou especialista em direito das pessoas com transtorno do espectro autista, direito também previdenciário e tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Tem muita coisa pra gente falar. Você tem o mesmo nome da minha irmã, Andressa. Pronto, agora não esquece mais, ficou fácil. De jeito nenhum, fácil demais. Ele, que é um baita de um apresentador, pra mim, um dos melhores aqui da Rede Vida e Televisão. Eu tenho grande apreço por ele, eu admiro ele. Quando eu era mais jovem, eu queria ser igualzinho ele. Não na aparência, necessariamente, mas na capacidade que o cara tem de ser homem, pai, casado e temente a Deus. Para mim, um dos homens mais inteligentes, grande pregador, missionário, excelente amigo. O cara é tudo de bom. Nada mais, nada menos do que Dungão. É isso aí. Dungão. Deus abençoe que você. Isso, meu. Sempre. Olha, meu Deus. Grande Dunga. Eu ainda estou sob os efeitos da sua visita na minha casa, aquela convivência maravilhosa. Gostou demais, hein? Com a minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus amigos. Eu tive a honra, meus irmãos, de receber o Padre Marcos na minha casa e foi um batismo na alegria, foi uma coisa... Eu recebi ao som de Elvis Presley, então foi uma visita bacana demais. Eu precisava dessa oportunidade para agradecer a Deus e a você, meu querido amigo. Sempre. Grande Dunga, corintiano, mas isso aí não me impede nada, não, nada. Corintiano. E olha, eu fui muito bem acolhido também pela sua família e também pela picanha que esse cara faz. Uau. Vai ter que levar todo mundo agora, hein? Fazer o quê, né? Vai ter que levar todo mundo da mesa. Picanha de air fryer. É uma delícia. Grande Dunga. E a minha esquerda e a sua direita, ela que já é da casa aqui praticamente, super talentosa, médica, infectologista, nada mais, nada menos que a nossa querida Larissa Tiberto. Oi, gente, um prazer estar aqui. Você, minha linda. Um prazer estar com vocês aí de casa e espero que a gente possa compartilhar muitas novidades boas aqui sobre saúde. Maravilha, grande doutora Larissa, o padre gosta muito dela. Gente, e ele que é um baita de um jornalista aqui, Opa. Muito querido, muito competente, já é nosso aqui, já de coração, né? Meu querido Roger Turquete. Isso, prazer, viu? Abençoe, Roger. Feliz de estar sempre aqui. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Nessa tarde incrível, junto com você de casa, com vários assuntos que, olha, bom demais, né? Bom demais.
Programa ao vivo é bom demais também, né, Dungão? Ah, sempre tem a emoção, hora. adrenalina, aquele friozinho na barriga, né? Pra Que pegar sempre assim, nos acompanha. falar na hora a opinião de cada um, né? É verdade. Vamos aproveitar então, vamos ver o pensamento do dia, gente, ó. Vamos acompanhar esse pensamento aqui, ó. Não, como é que é? Não parta em busca do sentido da vida sem primeiro perguntar o caminho ao seu próprio coração. Olha, legal essa pergunta, mas eu já começo aqui, já derramando aqui algumas reflexõezinhas também para vocês. Depende como é que está o seu coração também, né? Porque é assim, tem pessoas e pessoas, tem muitas coisas que o coração é a pessoa inteira, né? Você com os seus afetos, você com as suas decisões, você com a sua... com tudo aquilo que você é, a sua inteligência. Então, como é que está o seu coração? Depende. Se eu for analisar o meu coração, às vezes eu posso colocar tudo a perder. Se eu sou uma pessoa de fé, e graças a Deus eu procuro estar sempre sendo, eu procuro entender, Senhor, dai-me um coração igual ao seu, para que nas buscas da vida eu possa, mesmo encontrando desafios, sentir a paz no meu coração também, porque é o teu coração. Então esse é o meu pensamento. Então, claro, não parta em busca do sentido da vida sem antes primeiro perguntar ao seu coração. Você concorda com isso, Dungão? Ah, concordo plenamente. Eu acrescentaria, né? Acho que cada um de nós que temos algo para acrescentar, né? Pela experiência de vida que nós já temos. Eu sempre ouvi meus pais, meus avós, as pessoas mais antigas, dizer assim que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Boa, né? É verdade. E quem é o perfeito? É Deus, né? É Ele que faz as coisas de forma perfeita. E a nossa pressa acaba se tornando inimiga dessa maneira de Deus fazer as coisas. Né? Não que a gente vai ser inimigo de Deus, claro que não, isso nunca. Mas a gente passa a ser inimigo, por causa da nossa pressa, da forma com que Deus conduz a nossa vida. Então eu vejo que, claro, isso leva um tempo. Hoje eu tenho 60 anos, então hoje eu tenho bem menos pressa do que quando eu tinha 18, quando eu me encontrei com Deus. Né? Eu queria resolver as coisas muito rápido, queria ser feliz muito rápido, queria ter dinheiro muito rápido, queria ter o carro do meu sonho muito rápido. E essas pressas, muitas vezes, atrapalhavam um pouco o jeito que Deus conduz a nossa vida. Hoje, um pouquinho mais experiente, né? Avô, pai, casado há 37 anos, 34 anos de vida missionária, a gente consegue esperar um pouquinho mais. Eu acho que isso é trabalhar com o coração, sabe, padre? Existem neurônios também no nosso coração, cerca de 40 mil neurônios habitam no nosso coração. Também se decide com o coração, né? Mas a maioria dos neurônios estão aqui na cabeça. Então a gente tem que ter essa comunhão e saber esperar. Eu acho que hoje, uma das coisas que eu mais aprendi ao longo dos meus 60 anos foi aprender a esperar. Esperar o tempo de um, o tempo do outro, o tempo do sistema, o tempo da instituição e me encaixar nele. Né? E assim a gente vai achando o caminho. Vai achando o caminho. É isso aí, eu também concordo, acho que é bem por aí mesmo. Né? A gente vai vivendo, vai crescendo, vai amadurecendo. Vocês também pensam assim, as meninas aí? Então, logo quando eu formei na medicina, né, eu estava muito cansada, eu estava exausta por causa do término do curso, e aí chega aquela coisa, agora eu não sou mais aluna, agora eu sou uma médica, agora eu tenho que saber, na minha cabeça eu tinha que saber tudo, né, e isso foi me dando uma certa agonia, uma certa pressão, né, eu mesma fazia isso comigo. E aí eu comecei a trabalhar e voltava para casa, dormia, comia, trabalhava. E eu falava assim, gente, mas será que é só isso o sentido da vida? Será que eu tô aqui só para pagar boleto e dormir e ser um poço de preocupações? E aí foi quando eu comecei a rever meus valores, a fazer um estudo emocional mesmo, né, intelectual e reflexivo. E aí eu descobri o que eu vim fazer aqui no mundo. E eu descobri que eu vim para levar a cura. Através de palavras, através de gestos, através de um olhar, através de um abraço, não só da medicina. Né? Ontem, uma paciente chegou no hospital, no consultório, e ela chegou de cadeira de roda. E aí, falou que estava com dor na perna, a gente começou a conversar e tudo mais. E ela falou que ela estava muito triste, que tinha acontecido algumas coisas na vida dela.
E aí, no final da consulta, eu falei assim, então tá bom, essa aqui é a medicação, é isso aqui que a gente vai fazer por você. Melhoras, fica com Deus, tchau. Ela levantou da cadeira de rodas e saiu, foi andando. A outra médica que ia entrar na sala, ela falou assim, mas o que é isso? Levanta-te e anda. E aí é quando a gente percebe, né, o nosso lugar no mundo. Então, não só como médica, né? E aí, depois que eu percebi isso, a vida para mim teve um sentido, né? Então, tudo o que eu faço é em prol disso, da minha missão e da minha meta de vida. Já quero marcar uma consulta com ela. Nossa, levantar e voar também. Opa! Pelo amor de Deus. Eu posso até falar por mim também, essa questão do sentido da vida, o coração, o propósito de vida. Eu falo muito isso para os meus alunos, além de advogada, eu sou professora também, eu tenho um curso específico e eu falo para os meus alunos, mais de 1.500 alunos formados em direito das pessoas com transtorno de espectro autista. E eu falo, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? E eu falo até que essa questão do coração que me levou a advogar nessa área. Eu tenho uma sobrinha diagnosticada com transtorno de espectro autista e lá em 2017 não existia ninguém para ajudar nessa missão. Em busca de tratamentos, dos benefícios, porque só quem convive mesmo com uma família que tem alguém com o diagnóstico de transtorno de espectro autista sabe que naquele primeiro momento, quando se descobre o diagnóstico, vem aquela situação até que foi mencionada para mim de luto, sabia? Sim. De falar, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu preciso desenvolver, eu preciso trazer essas terapias para essa criança ter um bom desenvolvimento, por exemplo. Então isso foi, posso dizer que o sentido de eu ter me profissionalizado, especializado nesta área, foi quando tocou realmente o meu coração. E eu falo que às vezes nós não precisamos chegar a esse ponto. Às vezes a gente já pode partir para ajudar as outras pessoas sem precisar experimentar a dor, né? E claro, um coração em paz e um coração também em conexão com o Senhor. Com o nosso Deus. Que maravilha, Deus, que com maravilha. certeza. Ó, já depois nós vamos passar essa bola também pro Roger. Mas vocês sabiam que hoje é o dia do guarda rodoviário? Ah, é? É hoje. Hoje é o dia do guarda rodoviário. Então, quando se fala em guarda rodoviário, acho que muitos lembram dos radares, né? Meu Deus. Não lembra de radar? Céu. Eu lembro de radar quando eu vejo. Então, a nossa enquete é a seguinte hoje, tá? Você concorda com o número de radares que existem nas estradas? Nas estradas. Sim ou não? Tá? Então, você vai votar aí pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. E o padre quer saber aí, sua opinião. Dos nossos, e também queria saber do nosso convidado, que é o Roger. Roger, e aí, cara, você concorda com esse número de radares nas estradas? Eu acho assim, os radares vêm para educar, né? Para ajudar, reduzir acidentes, essa coisa toda. Mas se criou aí a indústria das multas, que é algo muito preocupante, e vem cada vez mais o número de radares crescendo e se multiplicando. Radares em lugares estratégicos, às vezes escondido um pouco. Então, assim, eu acho essa parte preocupante, porque você deixa de educar para tirar do cidadão em um momento tão difícil, né, que a gente está vivendo na nossa sociedade. Então, assim, esses números não me agradam. Não sei se a galera concorda comigo, mas é preocupante. Eu sou a favor de que o carro... A gente aqui em São Paulo, mais exatamente aqui em São Paulo, onde nós estamos, os carros que são adquiridos, eles não andam, no mínimo, devagar aqui a 80 km por hora. Sim. Pô, a gente acelera qualquer coisinha, 90, 100, 120. Pô, então por que vai fazer carros tão potentes para correr, se você tem um limite de andar 40 km em algumas vias? Uma rodovia, às vezes você tem que andar 60, 80, 100, 110, volta para 60. E o que eu vou fazer com 220 km por hora aqui? O que eu vou fazer com ele? Se eu comprei um carro leve, rápido, para eu pegar uma estrada e voar. Então é o seguinte, eu acho que a questão da educar, ele está além de você colocar esse tipo de disciplina, que para mim é furada, é uma indústria das multas. Das multas.
Eu acho que é bem discutível isso, Acho vale que a pena. Em outras administrações anteriores, eu sou do interior, né? Sou de Pindamonhangaba, então eu tenho que vir a São Paulo uma vez por semana. E durante um período de uma determinada administração, né, de um determinado prefeito e tudo mais, eu pontuei, eu fiz 170 pontos na minha carteira. 170? 170 pontos. Meu amigo. Por causa da indústria da multa. Exato. Porque nós temos aqui a marginal, aí temos a marginal da marginal, a marginal da marginal da marginal. Né? Então aqui você está numa velocidade, depois aqui em outra. Só que a posição dos radares era justamente não para me educar, porque eu não estava tão rápido, mas é que a mudança brusca de uma velocidade para outra em determinados pontos, era uma pegadinha. Então eu vinha para São Paulo e voltava para casa com 4 multas. Então eu sou do interior, eu não sou da capital, certo? Então eu venho para cá, eu sei que hoje, por exemplo, lá na marginal é 90 por hora, depois você muda vai para a marginal da marginal, já cai para 70, 60 e tudo mais. Só que houve uma época que caía para 40, de 80 para 40, depois de 40 para 10, chegou a ter pontos de 10. Então, aí a gente percebe que foi realmente intencional, né, arrecadar. Né? Ou seja, então a gente virou um objeto de consumo quando a gente estava no volante. Ó, eu vou tirar dinheiro desse cara. E a gente que vinha do interior, né? Então foi um período, graças a Deus hoje isso mudou, não é tão assim, mas mesmo assim, hoje existem pontos que a gente está sendo multado e a gente não sabe. Ou seja, não é educativo, é pegadinha. Não é educativo. Agora, isso foi só um pensamento, né? Agora vamos à notícia, que as notícias hoje estão quentes, hein? Eu quero ver a opinião de vocês aqui, ó. Clínica para autistas em Fortaleza, descredenciada de plano, deve retomar atendimento de justiça. Decisão judicial determina que Clínica Adatro siga o contrato com a Unimed Fortaleza até o final do mês. E aí, gente, o que vocês acham disso aí? Doutora, trabalho aqui bastante com isso aí. Vou gostar de comentar essa notícia. O que você achou dessa notícia? Bom, primeiramente que temos essa situação de descredenciamento, mas nessa notícia específica foi a clínica que descredenciou do plano de saúde. Mas não começa por aí. Nós temos outros problemas, que inclusive já tem muito na mídia aí, que são os cancelamentos dos planos de saúde. Então, primeiro, o plano de saúde tem cancelado indevidamente diversos planos ou seguros com as pessoas que necessitam de atendimento ou tratamento. Então, esses cancelamentos são feitos de forma indevida. Falando dos autistas, por exemplo, eles necessitam dos tratamentos de forma contínua. Então, esses cancelamentos, eles são cancelamentos, na realidade, irregulares. Não podem ocorrer, para começar por aí. Só que o que acontece? Por que os autistas, né? Por que está tão em voga essa situação dos autistas? Porque eles precisam de tratamento contínuo, com uma carga horária muito alta. Isso realmente, o custo do tratamento, ele é muito alto. Então, tem crianças que fazem até 30, 40 horas semanais com um tratamento específico de uma análise de comportamento, que necessita de atendente terapêutico. Então, essa situação gera realmente aquele conflito dos planos. Olha, vou gastar muito com essa criança, ou a clínica, né? Eu posso ganhar de forma particular, porque o plano está ganhando isso, então eu só cobro o valor do credenciamento. Então, peraí, eu vou descredenciar do plano, como a notícia colocou, eu vou descredenciar do plano para eu cobrar particular e eu vou ganhar mais. Só que não é bem assim, essas crianças precisam de tratamento, elas não podem desvincular de uma clínica. Ninguém está pensando na criança. Ninguém. Eu falo indústria da multa, então faça a ligação aqui também dos planos. É questão financeira. Só que, claro, a gente tem que fazer justiça a partir do momento em que a gente impede esses cancelamentos de forma indevida. E em relação a essa clínica, por exemplo, observou o final que diz até o fim do mês. A notícia traz pra gente o quê? A clínica, na verdade, ela tem que seguir o contrato junto ao plano de saúde até o fim do mês. Mas e depois? E depois essas famílias vão ter que buscar o tratamento perante o plano de saúde. Se o plano de saúde não tiver capacidade de atender essas famílias, elas podem sim procurar pelo meio particular e exigir do plano reembolso. Então, assim, tem saída.
Tá? É claro, infelizmente, muitas famílias deverão recorrer à justiça para garantir esse tipo de tratamento. Não seria isso que a gente gostaria, né? Na verdade, a gente queria que demorado também, meu Deus. Realmente, sempre entra naquela conversa de que o ser humano, ele é usado, se nós começamos tudo isso aí, como foi dito aqui, é usado para crimes, de reembolsos, de ganhar dinheiro, de ficar rico em cima de qualquer coisa que é da dificuldade humana, né? Então não é por amor, não é porque estão querendo nos proteger, não é porque estão querendo fazer um tratamento para nos curar. Na verdade, é uma indústria que tem por trás que quer dificultar cada vez mais a vida do... Bastou, eu completei 60 anos no dia 2 de março. No dia 3, o meu plano de saúde me cancelou. Do nada. Simplesmente assim, ó. Acabou, chegou uma mensagem, você não é mais... você não faz mais parte do plano. Quem administra essa parte para mim é a minha filha. Minha filha mais velha que trabalha comigo. E ela disse, pai, vamos procurar outro plano, porque o plano simplesmente cancelou. Eu fiz 60 anos no dia 2 de março, no dia 3 foi cancelado o plano. Mas, Dunga, aí olha a situação. Com 60 anos, para você fazer um plano novo hoje, vai ficar um absurdo. Sim. O cancelamento, ele não pode ocorrer para os idosos e para as pessoas que estão em tratamento. Não precisa necessariamente da internação, porque a legislação fala internação. Então, se pegar o pé da letra, aquela pessoa que não está internada, então não poderia continuar com o plano, mas pode, a partir do momento em que você comprova algum tratamento, por exemplo. Isso já está determinado até pelo STJ, que é o tema 1082, que ele fala, a pessoa que precisa de um tratamento ou está em acompanhamento médico, esse acompanhamento ele não pode ser suspenso, não pode ter o plano cancelado. E os idosos também não, porque, na verdade, o prejuízo depois, para você fazer um novo plano, aí vai ficar muito grande. Eu sei que eu passo todo mês na Mas hora aí de sabe o pagar que os planos fazem? Aí eles fazem isso, falou, vou deixar a pessoa para ver se... Não, fez outro? Fez outro, Dom? Fiz outro. Só que ele ainda fez outro, mas não deveria, né? Porque deveria exigir a Não tinha uma especialista do meu lado para me Agora você tem. Mas manter a carência no outro plano? Sim. Mas a portabilidade é para manutenção da carência. E com o mesmo valor. Então conseguiu fazer. Né? Entendeu? É possível. Então Mas ótimo. só o fato do Andrés plano ter esse... Está trazendo aqui uma informação que é super bacana, né? Mas olha, a gente tem ainda um outro problema, doutora, que é justamente a questão da informação, né? Exato. O povo brasileiro, ainda mais as pessoas que não têm tanta instrução. Não adianta, é uma grande maioria, a grande massa. Então, até você saber que mesmo você não tendo, tem que fazer um tratamento, mas se você já tem uma certa idade, você também tem direito. Mas, eu tenho. E o que eu tenho que fazer? Até aí a pessoa já foi, já perdeu, já não sei o quê. Então, o que nos falta é informação. A senhora tem, ela tem, a gente mais ou menos tem, mas a maioria do povo não tem. Por isso a gente está aqui, inclusive, né? Por isso a gente está aqui. Ei, meu brother. Opa! Ei, querido. Não tem pra ninguém, não. Vamos lá aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa notícia aqui, gente, ó. Meu Deus. O que pode acontecer com a Argentina filmada imitando macacos em roda de samba? Olha lá, a polícia do Rio quer saber se mulher ainda está no Brasil. Gente, olha aí, ó, notícias como essas não param, né? Se for ver, todo dia tem, todo dia. É bem complicado isso aí, né, Rogério? Muito complicado. E não é só a Argentina, não. Tem brasileiro junto, que não foi identificado ainda, né? E essa galera, sei lá, o mundo tá invertido, né? Tá ao contrário, tá? As pessoas não têm respeito mais pelas outras, né? E essa coisa do racismo cada vez mais forte. E isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro tem acontecido muito isso, mas muito. Tem sido frequente, não sei o porquê, o que está acontecendo, mas... E aí essa galera, para estar fácil, né? Fez o que fez, agora se esconde. E a justiça é falha, muito falha ainda nesse quesito. E até onde isso tudo vai ser impune no nosso país e em outros lugares do mundo, né? Porque não é... Quando é brasileiro, você até fala, é brasileiro, a gente está até acostumado, né? Parece que é entre nós aqui. Mas quando você vê pessoas que são estrangeiros, que vêm para o nosso país, você vê que ainda tem um comportamento ainda também assim. É duro isso daí. Mas isso aí acho que tudo é uma base de educação também, né, doutora? Que
Isso me choca nos dias de hoje, né? Com toda a informação que a gente tem, sabendo o tanto que todo mundo já sofreu lá para trás, né? Com essa questão do racismo, que vai ainda continuar sofrendo por causa de brincadeiras que, na verdade, não são brincadeiras, são crimes, né? Como esses. Então, assim, para mim isso é um absurdo. Dentro da minha casa, assim, foi difícil para eu entender o que era o racismo, porque dentro de casa, né, quando eu era criança, isso não existia. E eu descobri o que era o racismo e que existia isso na escola, porque eu tinha uma melhor amiga que é preta e todo mundo estava rindo dela, falando dela, e eu não entendi o porquê. E o pessoal achando graça, eu falo, mas por que isso é engraçado? Né? Então, eu cheguei na minha casa muito confusa, e aí foi o dia que a minha mãe me explicou o que era, o que tinha acontecido, o porquê que as pessoas falavam isso. Então, assim, eu tenho uma limitação de entender o porquê essas pessoas fazem isso. Sabe o que eu acho um absurdo? Hoje, as redes sociais, né, a mídia, isso espalha de uma forma tão rápida e a pessoa não chega nem sequer se incomodar com a possibilidade de estar sendo filmada, por exemplo. Então, aí que está a impunidade. Porque a pessoa fala, vai me filmar aqui, não vai dar nada. Então, pelo menos poderia se intimidar, no mínimo se intimidar, com essa possibilidade disso virar, por exemplo, um meme, né? Isso está ancorado naquela primeira questão do pensamento que nós colocamos. Exato. Porque, lembra que a gente falou, antes de eu tomar uma atitude, antes é bom você escutar o seu coração, né? Você vai consultar o teu coração. Bom, mas depende como que você é. Olha aí. Se o coração está cheio de maldade... De maldade, você vai exalar maldade achando que aquilo é tudo normal. Eu tenho alegria, padre. Meu pai era preto. Meu pai era preto. A minha avó... mais preta ainda, né? Os meus bisavós foram escravos mesmo, né? Pegaram a escravidão. E eu tenho, assim, o maior orgulho, né? Minha avó casou com um homem muito branco, né? O meu pai ainda nasceu com bons traços negros. Depois meu pai casou com a minha mãe, muito branca, né? Então, em 2 gerações, eu tive a graça de nascer, mas com esse histórico. Recentemente eu estive em Angola, né? Lá em Luanda, na capital. E eu fiquei encantado com a África, fiquei encantado. Passei lá 20 dias em missão, evangelizando, levando suprimentos, remédios, comida. Lembrando que em Angola o pessoal fala o idioma em português. Português, exatamente. E aprendi muita coisa com eles. E recentemente, pesquisando, porque eu estou para voltar agora lá, o continente africano, e eu vou dizer isso agora como uma palavra, dizer, esses dias de racismo estão contados. Escreva isso. Os dias de racismo estão contados. Por quê? Porque a África é o continente mais jovem do mundo. Em nenhum outro continente existem tantos jovens como na África. E daqui a 50 anos, segundo pesquisas, a cada 4 jovens no mundo, 1 será africano. Então, os pretos ou negros, do jeito que você queira chamar, eles estão crescendo e estão aumentando a população e serão a maioria em breve, em muito breve. Então, os dias de racismo estão no fim, porque eu sou filho de preto e neto de preto, e eu sei a força, eu sei a inteligência, sabe? Eu sei a intuição que esse povo, gente, e o nosso Brasil, só pôde ser esse Brasil também por participação deles. Então, eu vejo que, infelizmente, atitudes isoladas como essa de uma pessoa desprovida de inteligência, na minha opinião, desprovida de bom senso, desprovida de tudo, ela tem uma atitude dessa. Mas, então, em nome dos meus grandes amigos pretos e em nome da minha história, eu digo para vocês, esse tempo está acabando. Preste bem atenção, em 50 anos, a cada 4 jovens no mundo, 1 será africano. Mas nem precisava acontecer isso, né, Dona? Nem precisava. Nem precisava, né? É que a gente agora parece que tem que virar a chave e falar, mas ainda vamos ver, e vai acabar.
porque vai acontecer isso. Pô, mas não precisava acontecer isso. Ele poderia ter essa maturidade. Vamos ver a próxima notícia aí, gente. Dá uma olhada aí, ó. O meu nome é Nipah. Nipah. Entenda o que é e como age o vírus. Olha aí, gente. Eita aí, doutor. O alto poder de epidemia que matou o jovem na Índia. Adolescente de apenas 14 anos morreu após contato com o vírus. Autoridades locais disseram que mais de 200 pessoas que tiveram contato com a vítima estão sendo monitoradas. Doença não tem tratamento, pelo menos por enquanto. Uau. Olha aí, ó. E agora? Mais uma vez, eu aqui falando sobre novos vírus, né? Porque é assim, ultimamente só tá aparecendo, né? O Oropache, o Nipah, o Covid. É mais um vírus com um potencial aí de epidemia, tá? Ele é um vírus que veio de morcegos e porcos contaminados. Então, a gente, quando tem contato com a carne desses animais ou alguma fruta, verdura que tenha a urina desses animais, a gente pode se contaminar. E a contaminação entre humanos também é possível através das secreções, né? Os sintomas são como uma gripe comum, o que dificulta um pouco o diagnóstico. Então, a pessoa pode ter dor muscular, febre, tosse, sintomas respiratórios. E aí que vem o diferencial. Ela pode dar uma encefalite. Então, it, inflamação. Encéfalo, cabeça. Então, uma inflamação lá no cérebro. Uau. E aí a pessoa pode ter crises convulsivas, confusão mental, alteração do nível de consciência. E ainda não temos o tratamento específico. A gente faz o tratamento sintomático. Então, tá com dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Tá com febre, remédio para febre. Então, são, por enquanto, sintomáticos. Tem algum exame que possa identificar? É igual do Covid, Isso, da H1N1? Tem um exame que é o PCR para o Nipah, que é o mesmo PCR para o Covid, PCR para a influenza, tem também o PCR para o Nipah. Então, a gente tem que desconfiar também desse vírus, né? Principalmente se a pessoa foi fazer uma viagem internacional, se ela esteve na Índia, na Ásia, então tem que desconfiar. Essas pessoas que tiveram contato com o jovem, né, que morreu no domingo, elas estão todas isoladas, né? Então, está sendo monitorizados os sintomas e também usar máscara, evitar contato pessoal muito íntimo. A gente já tinha ouvido falar que quando passasse essa época do Covid, outros viriam e que era pra gente não se alegrar tanto em ficar tão à vontade, porque passou aquele inferno do Covid, passou com aquela intensidade que até então nós não tínhamos nem vacina. Aí a gente foi adquirindo vacina, a coisa foi dando uma segurada, já tivemos aqui no Brasil uma dengue assassina, horrorosa, tá? Que matou muita gente e ainda vem matando. E agora já aparece outro aí que já surgiu lá. Então parece que é uma coisa que a gente tem a impressão que isso é uma coisa que não vai parar mais, né? Parece que é uma coisa que não vai parar mais. Acho que o ser humano, não apenas o ser humano, mas a própria face da Terra, né? Ela está passando por grandes mudanças, né? Mudanças climáticas. Tudo no extremo, né? Hoje existem, segundo pesquisas, 10 milhões de pessoas estão em trânsito, estão migrando. Ou seja, existem 10 milhões de pessoas que estão saindo de um país que está, por exemplo, em crise em guerra, econômica, ou uma fome, pobreza extrema. Então, hoje existem 10 bilhões de pessoas andando pelo mundo, saindo de um continente para o outro, fugindo, chegando, indo. Então, essas pessoas, é um número considerável, né? 10 milhões de pessoas, elas estão levando aquilo que elas adquiriram também no seu local de origem. Então, esse movimento da humanidade causa também isso. Então, nós precisamos, os governos precisam parar de roubar
investir em pesquisa. Né? Utopia, Precisa né? investir. É uma utopia, mas, por exemplo, a gente estava falando, né, da indústria da multa. Né? Se, ao invés de gastar, do governo gastar tanto dinheiro com propaganda dele nos meios de comunicação, pegasse aquele mesmo dinheiro, investisse em profissionais como vocês, que pudessem verdadeiramente dar aulas nos vários veículos de comunicação para que nós pudéssemos ser mais orientados, nós eliminaríamos quantos problemas que hoje nós temos. Então, eu vejo que é uma utopia, mas teria solução. Muito bem, gente. Padre Marcos Dung e Companhia Limitada, aqui com todo respeito. Estamos aqui no Bendita Hora, hein? Vamos a mais uma notícia. Bora? Bora. Olha aqui, ó. Balão Ai, meu Deus. cai sobre creche, arrasta carro e deixa moto presa em poste em São Paulo. Corpo de Bombeiros atendeu 15 ocorrências de incêndio causados por quedas desses artefatos no estado. Neste ano. Gente, dá uma olhada nessa motocicleta aqui, ó. Mas como Incrível, foi parar né? lá em cima? Como é que aconteceu isso, gente? Arrastou. Explica isso aí. Eu vi essa notícia, né? O balão balão veio ele e desceu, arrastou a né? moto. Ele desceu, ele perdeu a sustentação, ele desceu e continuou andando. Só que esse balão é gigante, olha a Pesado. proporção pelo tamanho Pelo das tamanho pessoas. das pessoas que estão embaixo. Gigante, é. E ele capotou um carro, inclusive o carro era da mãe do menino da moto. Capotou o carro e pegou a moto e foi levantando até chegar no alto do poste. Cara, eu vou dar uma opinião minha, assim, não sobre isso, mas sobre o balão. O balão é uma das coisas mais bonitas que eu acho que nós criamos aí para ficar no céu. Já passeou de balão? Não, eu nunca passei. Nem É quero lindo, passar. maravilhoso. O último padre que foi fazer isso nunca mais apareceu. Meu Deus do céu. Morro de medo. Muito boa a colocação, Ei, pai. Guga, imaginou? O vizinho entra aqui. Tchau, padre. Não fala isso. Ai, meu Deus. Não. Mas esse balão aí, eu acho bonito o balão, quando tem um tocha por dentro. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Só que, infelizmente, não dá mais para fazer. Não, acho que nunca deu para fazer isso aqui. Isso derrubou um não, avião, isso isso derrubou um avião. crime, né? Isso aí tem que saber brincar com isso em lugares bem longe de tudo, né, cara? Quando as comunidades, as favelas eram feitas de madeira, quantas vezes houve grandes incêndios em São Paulo por causa de balão? Né? Ainda é assim, Ainda né? em alguns pontos, né, ainda acontece isso. Mas houve uma época, né, nós nos lembramos, que as favelas não eram de alvenaria, eram realmente de madeira. De madeira, toda ela. E quantas pessoas morreram por causa... É uma brincadeira, deixa eu dizer para você que solta balão. Você está fora da época, você está fora de moda, você está fora de tudo, sabe? Não faça isso. Você está colocando em risco aviões, bebês que estão dormindo em suas casas, sabe? Crianças. Você está causando... Isso é um crime hediondo, sabe? É uma brincadeira sem graça, sabe? Não tem nada a ver. Se você conhece alguém, fale isso para ele. Porque realmente, padre... E sem dizer não dá mais. que... você já viu, eu lembro quando eu era moleque, quando vinha cair um balão de porte médio, o problema não era ele cair para incendiar, é porque se ele ameaçasse passar perto da tua casa, as pessoas vinham com os carros, eles subiam na tua casa, quebrava a telha, subia, era um terror. Sem dizer o medo que dá de você ver aquela quantidade de gente para tentar pegar o balão. Eles não respeitam, não vão pedir licença. Dá licença, eu posso pegar o balão? Não, eles entram na sua casa. Então sempre foi uma coisa assim horrorosa, né? E uma outra coisa, se você fala assim, mas eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara que tem um campo aberto, não tem escola, nada ali que possa destruir. Mas se a mata e os animais vai pegar fogo ali na mata, esse fogo vai se alastrar. Exatamente. E quem comanda o vento? Exato. E se o vento levar para uma outra região? É uma coisa assim, tão fora de propósito. Não dá mais, não. É que nem o Dungão falou mesmo, não dá mais. O balão, ele é bonito, tudo, mas é algo que, infelizmente, não pegou, não teve liga com a sociedade e nem com o planeta nosso aqui, infelizmente. Essa é a realidade. A não ser esses balões aí que o pessoal põe a gás, né? É diferente. Né? Aí o padre some, né? E tudo bem. Solta a próxima notícia aí, gente. Vamos lá. Aí, ó, Dunga, que isso, cara? Aposentadoria aos 55? Quem pode se beneficiar? É crucial entender que, apesar da flexibilidade recentemente incorporada, a nova política inclui pré-requisitos específicos.
Olha, então tá chegando perto da minha aí. Aí, Chega eu perto da já minha. sou aposentado. Você já é aposentado. Que bom, já garantiu. Rapaz, 55 anos, poxa. o que você achou dessa notícia? É boa, né? Mas tem pré-requisitos aí que... Na verdade, são requisitos, são difíceis de cumprir, porque após a reforma da Previdência, eu falei do direito ao autismo, mas eu sou previdenciarista desde 2011, então pronto, estou aqui para esclarecer essa questão. A aposentadoria aos 55, eu vou te dizer, a única possibilidade hoje, que é real e na prática, as pessoas vão conseguir. Que são mulheres com 55 anos de idade, com alguma deficiência, tá? Então, e 15 anos de tempo de contribuição trabalhados ou contribuídos nessa condição. O melhor é que não importa o grau da deficiência. Então, uma mulher com 55 anos, que é uma pessoa com deficiência, consegue se aposentar mais cedo. O homem já seria, então, aos 60 anos. A regra geral, 65 para se aposentar por idade. Tá? Mais uma regra especial para as pessoas com deficiência, que são amparadas pelas regras da aposentadoria especial das pessoas com deficiência, a gente consegue essa redução. Então, é redução no tempo e também na idade. Existem outras regrinhas também de tempo de contribuição. Mas isso que o governo quis implantar, na realidade... É uma pegadinha. É uma pegadinha, porque na prática mesmo vai se exigir os 60 anos, porque exige um tempo de contribuição que pós-reforma da Previdência fica praticamente inviável você conseguir alcançar. Entendi. Então, pós-reforma da Previdência acabou aquela história de 35 anos de tempo de contribuição e qualquer idade para o homem, ou 30 anos de tempo de contribuição e qualquer idade para a mulher. Hoje tem idade mínima. E vamos falar a verdade, na prática, hoje o que é possível... uma idade mínima de 57 para a mulher e para o homem 60, atingindo alguma das 4 regras possíveis de aposentadoria. Sabe o que me deixa muito chateado com isso, para não falar outro nome? É o seguinte, gente, é a maneira como a notícia anunciada, né? Anunciada para nós, porque nós somos trouxas, aposentados. Por 55 anos nós vamos poder agora nos aposentar, Roger. Que beleza! Para mim falta um ano, para mim esse ano aqui eu já vou. Vai nada. Essa conversinha é mole, é para gente que não presta atenção. Olha aqui a doutora explicando para a gente aqui. Então, as notícias, elas são colocadas para a gente de uma maneira que chega a ser revoltante. Iludem, né? Iludem. Eu peguei ainda a regra antiga, né? Eu registrei minha carteira com 16 anos. Então, eu trabalhei com periculosidade, acabei ganhando, somando ao meu tempo de serviço, mais 4 anos e 8 meses. Então, ao total, deu 42 anos de contribuição e 8 meses. E o tempo de contribuição agora? Mudou? Continua? Mudou. Na verdade, agora não depende mais daqueles 35 e 30. Agora existem regras de transição. Então, vai se levar em conta o tempo que você tinha em 2019. 13/11 de 2019 foi quando veio a reforma da Previdência. Então, pega aquele tempo que você teve lá atrás, e aí você tem um pedágio. Hoje tem a regrinha do pedágio de 50%, por exemplo, que é, se você, homem, tinha 33 anos de tempo, ou seja, estava com um pezinho ali para completar os 35, e não conseguiu, você consegue, se você complementar mais 50% do tempo faltante. Então, se faltava 2, você vai 50%, mais 3 anos para você conseguir se aposentar, tá? E aí, a gente consegue a aplicação de não ter uma idade mínima nesse caso. Então, independentemente da sua idade. E tem a regrinha também que a gente fala de 100% do tempo faltante, que aí não precisa ter lá com um pezinho na aposentadoria, porque o homem precisaria ter os 33 lá naquela época, e a mulher 28, então 2 aninhos ali para se aposentar. Agora, faltavam ali, por exemplo, 5 anos para a pessoa se aposentar e veio a reforma da Previdência. Aí sabe qual que foi a regra? 100% do tempo faltante, então é 5 mais 5? 10. Uau. E aí? Então, olha só que interessante. Se gasta milhões em propaganda das coisas que o governo faz. Né? Propaganda, é propaganda apenas. E se pegasse profissionais como vocês duas aqui, por exemplo, e tivéssemos ao longo da programação das TVs brasileiras, né, momentos onde nós, cidadãos, pudéssemos ser orientados com essa clareza. Olha que a gente sempre fala isso. Que trabalho maravilhoso. Você está sempre falando desde a escola. Porque o que acontece? É dado aquela notícia de 5 minutos e 2 minutos no telejornal, que ninguém assiste mais hoje em dia,
certo? Mas se nós tivéssemos um trabalho de educação, de orientação, sabe? O próprio governo poderia dar isso. Fazendo isso com esse Graças a Deus! Existe uma rede vida! Eu falo, o único vira-latinha aqui, não pode falar uma vira-lata também, né? Sou eu. Porque o resto aqui é só gente que hoje nos ensina. Caramelo. O caramelinho aqui sou eu. Padre, deixa eu dar até uma dica, então pro pessoal. Pro pessoal que quer se aposentar mais cedo, né? Essa condição, a única possibilidade, então, existente, aí, além da questão da insalubridade, que você foi beneficiado, que são os trabalhos insalubres, nocivos e tudo mais, é essa questão da deficiência, que, na verdade, o pessoal confunde muito, porque a deficiência, o pessoal acha que é só aquela questão da deficiência física, aparente, né? Então, se a pessoa tem alguma deficiência ou alguma doença, incapacidade, né? Alguma doença que gera essa incapacidade, gera uma deficiência, na realidade, você consegue aplicar essas regras especiais. Então, às vezes, um problema de coluna, ou sofreu um acidente, recebe o auxílio acidente, tem alguma sequela permanente. Às vezes, a pessoa ela não se considera um PCD, né? Uma pessoa com deficiência não se considera uma PCD, mas ela pode sim, a depender da situação, se enquadrar nessas regras especiais. Ou a pessoa autista diagnosticada tardiamente. Então, a pessoa com transtorno do espectro autista que tardiamente recebe diagnóstico, muitas das vezes por conta do diagnóstico de um filho ou de alguém na família, ela recebe esse diagnóstico, conseguiu trabalhar pela vida toda, enfim, e tem ali um tempo significativo, pode-se aplicar também a regra da pessoa com deficiência para a pessoa com transtorno do espectro autista. Legal seria aqui, como a senhora está colocando aqui para nós aqui, doutor, e a senhora também quando coloca, é que nós tivéssemos, além de saber disso, alguém que nos conduzisse para ir nos órgãos competentes para a gente conseguir esses benefícios. Porque também eu já entendi, até gravei o que ela falou. Agora onde eu vou? Vamos ver a próxima notícia aqui, gente. Olha aqui, ó. Novo medicamento para prevenir, HIV, mostrou 100% de eficácia em estudo. Injeção semestral demonstrou maior proteção contra o vírus em comparação a outros 2 medicamentos e pode ser opção para aumentar a adesão ao que isso aí? Ao PrEP? PrEP, isso aí. Na visão de pesquisadora. Olha, gente, para prevenir mesmo, doutor, então? Chegou a 100% mesmo? 100%. Quando a gente fala em prevenção ao HIV, a gente fala em PrEP e a gente fala em PEP. Qual é a diferença da PrEP para PEP? Para ficar mais fácil, eu vou fazer uma analogia ao método contraceptivo, tá? Então, a PrEP é uma medicação que você usa antes para você não ter HIV. Por exemplo, uma pessoa que é casada com alguém que tem HIV e ainda não é indetectável, né? Ou uma pessoa que trabalha aí na indústria pornográfica ou é profissional da vida, por assim dizer. Então, é uma profilaxia. Essa pessoa toma todos os dias a medicação e se ela se expor ao vírus, ela não tem chance de ter o HIV. Proteção, é como uma proteção no sangue dela. Pronto. Isso, é como se fosse um anticoncepcional que a mulher toma ali todos os dias para não ter o HIV. Certo. E a PEP é uma profilaxia de pós-exposição. Vamos supor que teve a relação desprotegida e falou, nossa, será que eu fui exposta ao vírus? Certo. Né? Quero fazer uma profilaxia, como se fosse uma pílula do dia seguinte, fazendo analogia aí com o contraceptivo da mulher. A PrEP, ela pode ser tomada em comprimido, que é o Truvada, e também esse estudo aí foi o estudo injetável. Então, você toma a medicação injetável semestral, ou seja, 2 vezes por ano. E aí viu que ela conferiu a proteção de 100%. Certo. Então, ainda, né, o ano passado nós tivemos 1,3 milhões de novos casos de HIV. Então, o HIV, ele é um assunto que ele precisa ser ainda inserido na sociedade. Né? A gente precisa falar sobre ele. E tem a questão que hoje as pessoas que vivem com HIV vivem muito e vivem muito bem. A gente pensa assim, nossa, deve tomar um coquetel. Coquetel é aquela coisa assim de um monte de coisa, né? Hoje, a medicação é um comprimido único ou 2 comprimidos únicos e a pessoa vive muito bem. Ela vive, inclusive, quando a carga viral fica
indetectável, né? Ela vai lá, tira o sangue, olha lá na lente e vê que é muita pouca carga viral, muito pouco vírus no sangue. Então, se ele é pouco assim no sangue, você imagina no sêmen, na saliva, na lágrima. Então, a gente fala que quando uma pessoa ela é indetectável, ela é intransmissível. Ou seja, se eu vivo com HIV e eu sou casada com alguém que não vive com HIV, eu posso ter um filho com essa pessoa, eu não vou transmitir nem para o meu marido e nem para o meu filho. Se eu sou indetectável, eu sou intransmissível. Uau. Uma pergunta, só para não querer te cortar, eu sei que você tem aquela... existe um estudo que consegue detectar esse número de mais de 1 milhão de infectados, é por causa de atos genitais ou por causa de outro motivo que a pessoa possa fazer para adquirir o HIV? A maior transmissibilidade, ela é uma infecção sexualmente transmissível. Então, a maior transmissibilidade... Relações genitais. É a relação. O que antigamente a gente falava que a melhor maneira de precaver isso aí era castidade, né? Mas tudo bem, você ia fazer... Agora, esses dias eu atendi uma pessoa, né? Dentro do encontro, e ela narrava uma situação assim, que foi bem... eu fiquei até emocionado. Ela ficou viúva, né, porque o esposo morreu com o HIV, transmitiu para ela, né? E ela hoje também é indetectável, né? Mas ela tinha, assim, ela uma pessoa jovem, saudável, bonita, e ela queria muito começar um relacionamento. E ela estava apaixonada por uma outra pessoa, né? E a pessoa por ela. Mas ela não queria contar para aquela pessoa que ela era soro positivo, mesmo sendo indetectável. Quer dizer, que uma notícia como essa vai poder dar o consolo, vai poder dar uma luz para muitas pessoas que hoje querem recomeçar a vida, né? É uma coisa, é o tipo da notícia que nós precisamos dar. E dessa forma como você nos deu, explicando, é assim, não pode ter um abuso disso tudo, porém... Exatamente. A pior coisa hoje no HIV é o estigma acerca da doença, né? Então, o meu trabalho diário é tirar esse estigma. Uma vez que a pessoa foi tratada e ela está sendo tratada, ela tem uma vida plena. Não é assim, ela chega próximo de... Não, ela tem uma vida plena, ela tem uma vida saudável. E a transmissibilidade, se ela tiver indetectável, não é próximo a zero, é zero. Então, a única coisa que precisa ser trabalhada, na verdade, é a consciência, é o preconceito, é o estigma da doença. Isso precisa ser trabalhado. Só uma pequena correção, porque não é da sua vivência, não é do seu dia a dia, mas hoje em dia a gente não fala que uma pessoa é soro positivo. Por quê? O soro, ele é um tubinho com soro dentro que fica lá dentro do laboratório. Então a gente chama como pessoa que vive com HIV. Esse é o termo correto. Esse é o termo para ser usado hoje. Esse termo. Ótimo. Do tubo, Não, porque o soro, você pega o sangue e aplica um soro. Se ele é reagente, o exame deu positivo, Se usava o soro muito deu esse... positivo. O soro deu negativo. Mas a pessoa não é um soro, ela é uma pessoa. Ótimo. Gente, eu acho que vocês duas tinham que vir pelo menos uma vez por semana. Talvez só pro interior. Aí fica um pouco complicado, mas com certeza eu toparia. Eu topo. O assunto, você viu que ficou bom, mas o nosso tempo acabou. Eu só tenho uma preocupação, quero só fechar dizendo isso, é que se é isso acontecendo, as pessoas que não têm o HIV, principalmente essa geração que já não se preocupa com isso, fala, bom, mas eu vou tomar porque eu quero ter uma vida solta por aí. Tem outras e agora doenças que não HIV. Aí a pessoa vai começar a aplicar isso, Dungão, porque quer voar por aí, né? É o abuso. Isso aí é o que eu me preocupo. Bom, eu agradeço aqui. Vamos ver o resultado da enquete, rapidinho? Opa, Vamos lá, ó. Vamos lembrar a pergunta. Você, como é que é? Concorda com o número de radares nas estradas? Ganhou sim, hein? 52,9% diz que sim, que concorda, hein? E 47,1% diz que não. Isso, cada um tem um pensamento, né? Tem o lado que a gente também espera. concordo, mas eu só gostaria que eles não fizessem pegadinha conosco. Coloca onde eu possa ver, onde eu possa ser educado. Isso, pronto, tá certo.
Gente, eu agradeço muito o meu querido Roger. Opa! Roger, a próxima vez aqui, você vai vir falar mais ainda sobre a tua vida jornalística aqui. Doutora Larissa, obrigado, querida. Deus abençoe. Eu que agradeço. Um beijo para vocês aí de casa e me sigam nas redes sociais. @DRA Larissa Tiberto e no Medcast. Sim, tá vendo? Nossa querida doutora Andressa, que mandou muito bem aqui hoje. Volte. Eu que agradeço. Você é muito querida. Obrigado, viu, querida? Obrigada, Padre. Eu que agradeço também a todos que estão aqui. Foi muito gostoso participar do programa, trazer essas informações. Vou aproveitar igual a Larissa também. Quero deixar o meu Instagram para qualquer tipo de informação. Vocês lá encontram bastante dicas a respeito dos direitos. Andressa Oliveira ADV. Então é @Andressa Oliveira ADV também o meu Instagram para vocês. Show de bola. E nada mais, nada menos do que meu legal. querido amigo e irmão aqui, Dungão. Pô, de caramelo pra caramelo. Né? Caramelo. Boa, boa. Valeu, gente. Olha, um abraço, um beijo no coração de todos e que Deus, esse Deus te abençoe. Amém. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Olha aí, Dunga. Meu Deus. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be.